Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo daquele assunto que começamos a discutir pela manhã e dessa vez com um parecer mais ali na lei, com um parecer mais jurídico, ok? Antes de mais nada, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aí da SofaScore. Nós estamos fazendo lá a liga, a Opina Liga. Estamos fazendo a Opina Liga, que é a liga aqui da nossa comunidade. Já tem ali algumas pessoas participando. Convido você a se juntar com a gente também. Para se juntar é muito fácil, estou colocando um link fixado nos comentários com o app da SofaScore. Baixe gratuitamente, você vai no canto inferior ali, vai ter Fantasy, você vai entrar ali, você vai criar a sua seleção de acordo com os jogadores que você quer, ou pedir para selecionar automaticamente, e você vai digitar o código que está aparecendo aqui na tela, ó. Digitando esse código, você vai entrar lá na liga do Opina Porco. Então acessa lá, digita esse código, você vai acessar a nossa liga. Eu tô muito mal ranqueado ali, mas calma que tem muitos jogadores que eu escalei que os jogos ainda não aconteceram. Então creio que eu vou melhorar naquele ranking lá. Acessa lá e vem com a gente participar dessa brincadeira de Copa do Mundo e interagir lá com a gente, beleza? SofaScore, parceiros nossos lá com a Liga Fantasy. Entra lá em Copa do Mundo, tá bom? Entra lá em World Cup 2026 e você vai colocar o código e vai entrar aí na Opina Liga, lá na liga aqui da nossa comunidade. E vamos lá, meus amigos, nesse vídeo aqui eu quero discutir com vocês em relação à Lei Geral da SAF. E como que ela proíbe, na tentativa ali, claro, né, de coibir um conflito de interesses dentro do futebol brasileiro. Eu fiz uma pesquisa rápida, tá bom? Pessoal, eu não sou advogado, eu não trabalho na área do direito, mas eu fiz alguma pesquisa a respeito justamente dessas leis. E como que ela se encaixa em determinados cenários, que a gente vai falar aqui, que a gente vai especificar aqui, em relação ao nosso futebol brasileiro, onde a presidente Leila do Palmeiras, ela tem uma relação familiar com o filho do José Roberto Lamáquia, que é considerado um enteado dela. Afinal, ela é casada com José Roberto, de forma legal. Querendo ou não, obrigatoriamente, segundo a lei brasileira, ele é enteado dela. Isso é fato, ok? Isso é fato. Mas como que isso implica na Lei Geral da SAF e dentro ali dos preceitos ali de ética da CBF? Nós temos uma lei que é a Lei Geral da SAF, ok? Ela é a lei de número 14.193 de 2021. Olha aqui, o texto da lei federal foca em coibir que uma mesma pessoa, física ou jurídica, controle mais de uma SAF. A lei da SAF se preocupa muito em evitar o chamado conflito de interesses e monopólio. A regra do impedimento mais rígida da lei está no artigo 4º. O acionista controlador da SAF, seja ele pessoa física ou jurídica, não pode deter participação direta ou indireta em outra sociedade anônima de futebol. A lei também estende restrições de governança, como fazer parte de conselho de administração ou conselho fiscal, para parentes de dirigentes de entidades de administração do desporto, como federações ou a própria CBF, ou de clubes também concorrentes. Leila Pereira é presidente do Palmeiras, que é um clube associativo, ou seja, não é uma SAF. O Marcos Lamáquia, que é o enteado dela, ele pretende comprar a SAF do Vasco através de seus próprios investimentos e negócios independentes. Então essa informação aqui ela é muito importante, ok? Para o cenário que a gente propôs aqui. Pela letra fria da lei de 2021, ou seja, da lei 14.193, não há um artigo explícito que proíba o enteado da presidente de um clube associativo de adquirir as ações controladoras da SAF de outra equipe. A lei veda a dupla participação em conselhos ou acionariado de duas SAFs concorrentes. Mas a estrutura do Palmeiras ainda é o modelo tradicional de associação civil. Então, se o Palmeiras fosse uma SAF, isso seria vedado. Teria ali algo explícito.
Onde que mora o conflito e a pressão pelos rivais? Vamos lá, tem a continuação disso, tá bom? Mesmo sem uma barreira explícita no texto da lei da SAF, a operação caminha sob enorme vigilância por dois fatores centrais. Olha lá. Governança desportiva e o papel de José Roberto Lamáquia. As informações de bastidores indicam que José Roberto, marido de Leila e dono da Crefisa, atuaria como um avalista do negócio do filho na transação, oferecendo seu patrimônio pessoal como garantia para o negócio com o Vasco, avaliado em mais de 2 bilhões de reais. É aqui que a linha ética e jurídica fica tênue. O investidor principal no papel é o filho, Marcos Lamáquia, mas o garantidor financeiro é o marido da presidente do Palmeiras, o dono da Crefisa. O Regulamento Nacional de Registro e Transferências de Atletas da CBF e o Código de Ética do Futebol possuem regras rígidas sobre a integridade das competições. Elas proíbem que qualquer pessoa exerça, direta ou indiretamente, influência na administração ou performance de mais de um clube na mesma competição. Embora Leila Pereira negue qualquer participação no negócio e reforce a independência financeira de seu enteado, os clubes rivais já se movimentam. Dirigentes de concorrentes diretos, como o Flamengo, ameaçam acionar a justiça e os comitês de ética desportiva caso a venda seja selada. O argumento da oposição é de que o arranjo familiar, com o pai financiando e avalizando a SAF do Vasco e a madrasta presidindo o Palmeiras, fere o princípio da equidade do campeonato, criando uma óbvia triangulação de interesses econômicos e desportivos entre os dois clubes da Série A. Em resumo, juridicamente, a compra pode acontecer. Então, do contexto jurídico, a compra ela pode acontecer. Isso não pode ser um impeditivo. Pois a lei da SAF não prevê esse cenário específico de parentesco cruzado com a associação civil. Contudo, o negócio enfrenta uma barreira gigantesca no compliance de ética desportiva da própria CBF. Já que provar a total separação da influência política e financeira entre Palmeiras e Vasco, com o dinheiro vindo da mesma origem familiar, é o maior desafio dessa engenharia. Então é aquilo, meus amigos. A gente até tinha discutido aqui, né? O José Roberto Lamáquia ser o avalista do Vasco, estando no conselho do Palmeiras, sendo marido da presidente do Palmeiras, esse é o maior fator impeditivo. É maior esse fator até mesmo do que a relação da Leila com o enteado. Então qual que é a estratégia aqui? Separar tudo. O enteado quer comprar, ele vai ter que provar com os próprios recursos. Agora, qual que é o problema aqui? Na última matéria que eu vi sobre essa compra, o Marcos Lamáquia parece que ele não estava conseguindo provar, porque quando você vai comprar algo tão caro, nessa dimensão aí, bilionária, você tem que provar que você tem condições de compra. E ele, com o patrimônio pessoal dele, ele não conseguiria fazer isso. Ele precisaria do incremento do patrimônio de um avalista, que é José Roberto Lamáquia, que é conselheiro do Palmeiras, que é marido de Leila, presidente do Palmeiras. É aí que entra o ponto da CBF. Sobre a lei geral da SAF, não tem implicação nenhuma. Palmeiras é associativo, SAF é SAF. Sobre do ponto de vista ali do compliance da CBF, de acordo com as informações puxadas aqui, isso teria ali sim um problema. Ah, Neto, e se separar tudo? José Roberto Lamáquia ficar ali no Palmeiras com a Leila, o Marcos comprar o Vasco e já era. Aí creio eu que não tem problema nenhum. O que ele fala aqui é a origem do dinheiro, né? A origem da comprovação do patrimônio para a compra do Vasco, que está tendo a mesma origem familiar. Este é o grande problema. Ah, e se o José Roberto Lamáquia depositar uma grana para o filho e o filho conseguir provar isso? Eu não sei se é tão simples assim se tratando de valores bilionários, né? Porque afinal você tem todas as questões fiscais e legais envolvidas nisso. Então, uma coisa é você transferir 10 mil para a conta de alguém, 20 mil, 30 mil. Outra coisa é você transferir 2 bilhões de patrimônio, né? Aí já é outra situação. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso.
Tamo junto, aquele abraço, valeu, falou, até mais.